Talvez você ainda não comentou, não curtiu, não compartilhou. Se você não fez isso, você está perdoado. Você pode fazer agora, não é? Conecte aí no nosso canal no YouTube e deixe o seu like aqui presente e também através da internet. Estamos aí transmitindo ao vivo. Temos aqui agora participando conosco. Deixa eu ver aqui. Aqui o meu está desatualizado, mas eu vou atualizar aqui agora. Pronto. 38 assistindo, né? E deixa o seu like aí, todos vocês que conectarem, para que assim você possa ajudar a divulgar este trabalho, divulgar a palavra de Deus. E vamos aqui para o nosso período de meditação, até o nosso tempo de começarmos a orar. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra aí em Abacuque, capítulo 2. Abacuque é um livro bem pequenino, né? Ele é 3 capítulos, cadê? 3, isso, 2, 3, e acabou, mas uma grande mensagem Deus deixou para nós. Eu quero ler aqui com vocês o versículo 2 e 3, que diz assim, ó: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreva claramente a visão em tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, para que se leia facilmente. Esse sentido de para que leia até quem passa. Imagine vocês viajando pela estrada, e aí você, para ler rapidamente, tem que ser em letras grandes, como o outdoor, né? Os outdoor aí à beira das estradas. Então você está a 110 km por hora e você consegue ver aquela propaganda. E aquilo traz em você o quê? Um desejo de ir lá naquele shopping. Ou, olha, aquele produto, não sabia, mas através daquele marketing, daquela propaganda, vem o desejo. E foi isso que Deus estava dizendo para Abacuque. Escreva, de forma que até mesmo quem passar rápido consiga ler. Pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Porque a terra se encherá do conhecimento. Agora eu fui para o versículo 14. Você leu 2 ou 3, leia comigo, e vá para o 14. Porque aqui antes ele pediu para que o profeta divulgasse. Escreva aí essa propaganda da minha profecia que eu vou colocar em teus lábios, que ela não vai tardar, ela não falhará, ainda que demore. Pode demorar, mas esta promessa vai se cumprir. E dentre tantas promessas de juízos descritas nesse capítulo, no versículo 14 você tem essa aqui, ó: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oh, glória a Deus! Eu ouvi seu glória a Deus daqui. Ouvi. É uma promessa. Era para ser escrito em letras grandes, fácil de se ler. O quê? Que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que maravilha quando eu li isso aqui. E aí nós podemos pensar assim: como que as águas, porque ele disse aqui, como que as águas cobrem o mar? Como assim? Vamos voltar um pouquinho no tempo do dilúvio, e nós vamos lembrar que houve aquela grande inundação, que veio, mas no sentido natural de destruição. Os únicos que poderiam se salvar estavam onde? Estavam ali na arca. A arca era o único meio de salvação. E não havia a inundação, as águas é de uma tal maneira, por isso elas estão exemplificadas aqui, porque você não deixa nenhuma brecha, nenhum espaço. Onde as águas inundam, tudo é coberto. Não fica uma pontinha. No dilúvio não houve uma pontinha de montanha que ficou. Aquela pomba não conseguiu pousar por um tempo. Porque o dilúvio as águas cobrem tudo. As águas preenchem tudo. Onde as águas do mar cobrem, não existe um pontinho que está seco. Está tudo molhado. Olha o que Deus está querendo dizer a respeito da sua palavra. Porque a terra vai se encher do meu conhecimento, disse o Senhor, como as águas cobrem o mar.
Ele disse: pode demorar, mas não vai falhar. Isso claramente ilustra para nós hoje o quê? O plano de Deus, o conhecimento da sua glória, o poder da salvação que Ele tinha para este mundo, que seria espalhado por todo o mundo como uma inundação instantânea. Lá no passado, um mundo destruído por uma inundação de águas naturais, e Ele disse: nunca mais destruirei a terra. E o que nós recebemos agora aqui, no final do Velho Testamento com Abacuque, 500 anos antes, por volta de 500 anos antes da vinda do Messias, recebemos uma profecia de uma inundação que não mais iria matar, mas iria salvar. Uma inundação para a salvação. Inundação de quê? Do reino de Deus. Que maravilha! Não haverá nenhum sinal de sequidão. Nenhum país, cidade, vila, família ou indivíduo, toda a terra está cheio da glória de Deus. Confirmo isso com a Escritura. Clamavam os serafins, lá em Isaías 6,3. A terra está cheia da glória de Deus. Lá na visão de Isaías 6,3, vai lá e leia. Sinais dos fins dos tempos é a preocupação de hoje. Olha para você ver como que são as coisas. Lá em Mateus 24, Jesus disse assim, 24:14. Combinando aqui com a profecia de Abacuque, que era para ser escrita. É o marketing de Deus, de salvação, vindo através do profeta Abacuque. E o que foi dito por Mateus, aqui no capítulo 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha o marketing aí de novo. Olha a inundação acontecendo. O evangelho do reino vai ser pregado. Escreve aí, a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Olha o marketing vindo. Olha a salvação chegando. E Marcos 13:10. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Aqui nessas duas passagens, tanto Mateus quanto Marcos, os discípulos estavam interrogando a ele a respeito do fim. Quando seria? O que é o interesse da maioria? Hoje o grande interesse religioso principal que tem prendido as pessoas, ao ponto de causar medo, é o quê? Fala aí, o fim do mundo. É o fim, todo mundo quer saber. Não se sinta culpado, porque os discípulos também estavam lá interrogando o mestre. Quando é que vai ser o fim? Como é que a gente vai saber? E o marketing do Senhor Jesus Cristo e de Deus não é o fim, é a salvação. Distorções doutrinárias, distorções bíblicas. Não é para enfatizar o fim. Ele não disse assim: escreva aí no outdoor bem grande para eles ler, o fim está próximo. Não foi isso que ele escreveu. Ele disse: escreva assim: a glória do Senhor vai encher toda a terra. O conhecimento. Nós estamos vivendo nos últimos dias, ouvimos nosso pastor Júnior pregar aqui nas reuniões passadas. Desde a vinda do Senhor, são os últimos dias. Não é verdade? Isto é o que tem sido enfatizado, o fim, e destacado pelo mundo evangélico. É fala de Jesus, é verdade, é escritura bíblica. Você não tem como confrontar um pregador ou um evangelista que está enfatizando esta parte, ou uma igreja a qual você pertence, que enfatiza o fim, e dizer para ele que isso não é verdade, porque está lá na Bíblia, foi Jesus quem citou. Não é uma mentira, pois aqui mesmo nós acabamos de ler. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Foi assim que Jesus disse. Mas veja que ele enfatizou primeiro o evangelho. Primeiro a salvação. O fim se tornou mais importante que a grande comissão. Que coisa, é verdade. Todo mundo falando do fim. E do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, de Marcos 16. Talvez tenhamos que ter muito cuidado para não pelejarmos em cima de uma parte da escritura.
causando medo nas pessoas, em vez de colocá-las para serem verdadeiros discípulos e levar o evangelho da salvação, o evangelho do reino, como está profetizado. Então, nesta noite, Deus traz a você uma nova consciência. Pare de olhar para o fim e olhe para a promessa do conhecimento e da glória do Senhor, que Isaías viu, que Abacuque viu, enchendo toda a terra, e você pode fazer parte dela. Não é muito melhor do que ficar o fim, e um monte de igreja cheia de gente medroso, achando que vai se salvar. Na batalha de Gideão, os medrosos ficaram, nem entraram, na primeira seleção já estavam fora, os covardes e medrosos. Jesus Cristo não quer que você fique preocupado com o fim, Ele quer que você cumpra, ou que nós cumpramos a grande comissão. Isso basta. O meu fim não importa. Se importasse, os discípulos não teriam sido martirizados como foram os cristãos das eras passadas. Você acha que Deus está importando com o seu fim, ou com o meu fim? Se Ele já me deu vida eterna, Ele quer que nós olhemos para o principal dele. Gente, o que é o principal de Deus? Fala assim, salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Séculos de evangelismo global e reavivamento, acumulados, e a consumação do trabalho duro e das lágrimas, das muitas orações, dos ungidos de Deus, que vem ao longo dos séculos pregando, ministros, evangelistas. Todas essas orações estão cheias, estão na taça do incenso, que são as orações dos santos. Não foi em vão dedicar a vida para encontrar pessoas, para orar, para pregar. O que Ele mandou expor em letras grandes, não é perder a vida, é ganhar. E da mesma forma, quando Jesus Cristo veio lá em Mateus 20, os trabalhadores ou ceifeiros da vinha, veja a preocupação de Deus com a salvação. Lá estava a vinha, e precisava de quê? De trabalhadores. E o que Ele fez? Ele saiu a ver aqueles que estavam ociosos, para trabalhar. E o que eu quero dizer com isso? A vinha do Senhor, nós estamos no último dia, de acordo com as Escrituras, nos últimos tempos. Sim, é verdade. E enquanto talvez você esteja preocupado com o fim, lá naquele dia, aquele senhor daquela vinha não estava preocupado com o fim do dia. Ele estava preocupado com colher, com trabalhar na vinha. E ele foi pegando trabalhadores. Pegou na primeira hora, pegou na terceira, pegou na nona, pegou na 1/10 hora. Ele achou uns ociosos que estavam lá. Isso está lá em Mateus 20, a partir do versículo 1. O último trabalhador, que somos nós, nós cremos assim. Sabe que hora que ele foi chamado para o trabalho? Às 17 horas. Trabalhou 1 hora, porque ao pôr do sol, às 18 encerra o horário de trabalho lá para os judeus. Trabalhou 1 hora e recebeu o mesmo pagamento daqueles que começaram na primeira hora. Dá para nós termos noção da importância de pregar o evangelho? Dá para você, se é ainda um ocioso que está por aí vagando e não sabe onde ir, o que fazer, pelas ruas e pelas praças, o Senhor te chama para pregar o evangelho, para salvar almas, para trabalhar na vinha do Mestre. Ele ainda trabalha para cumprir isso aqui, que nós acabamos de ler. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, até que Ele venha e reine sobre toda a terra. Gente, para Ele vir e reinar sobre toda a terra, todo mal tem que ser exterminado. E Ele será exterminado de que forma? Tendo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então ele vem nas nuvens, e todo mal será aniquilado, destruído. A igreja de Jesus Cristo na terra hoje é a arca de salvação desse dia. Simbolicamente, ela é a arca, porque é através da igreja, você, aí onde você está, unido ao corpo de Cristo, pregando o evangelho, é a arca de salvação, não tem outro meio. Não é um barco de prazeres, não é. Não é passar tempo, nem queremos lugares para bater ponto. Olha, não pode ser assim. Igreja, não pode ser assim, igreja de Cristo. Só bater ponto, ir para casa e dizer assim como o jovem rico. Hoje nós não temos mais alimento espiritual. Mas você vai para casa como o jovem rico espiritual. Lá era alimento natural. Vai para casa e bate no peito assim. Regala tua alma, deita aí na tua cama e descansa, porque você está salvo. A minha igreja eu estou salvo. Crendo no fulano eu estou salvo. Bate no peito, jactancia. E a seara do mestre, quem é que vai trabalhar nela? Hipócrita. Ego, orgulho. Jesus diz, renuncia tudo que você tem. É o mesmo que ele disse para o jovem rico, vende tudo que você tem. Perca tudo que você tem e vá pregar o evangelho, vá dedicar ou doar a sua vida por amor a alguém, a resgatar um pecador. Sabe o que você vai dizer? Você vai baixar a cabeça, ficar triste e continuar assentado no banco da sua igreja. E jactanciando, com o estoque cheio. O estoque do jovem rico estava cheio, e muito cheio. Possa ser que assim estamos muitos de nós hoje chamados cristãos, cheios de conhecimento, cheio de leitura, cheio de congregar, cheio de todas as maneiras, mas ganhando quem para Jesus? Hoje Ele te chama para que você possa pregar, e nós dizemos assim, muitos dizem, né? Graças a Deus, eu estou na igreja certa. A minha igreja é a certa, não precisa se preocupar com nada. Tem uns que dizem assim, ó, isso não foi. Tem uns que eles batem no peito cheio de orgulho e dizem, regala a tua alma porque você está salvo. E aí diz assim, todo o resto é palha para o fogo, todo o resto é bucha de canhão. Isso combina com o espírito profético, evangelístico, da palavra de Deus que nós acabamos de ler, de Mateus, de pregar o evangelho para todo mundo, para todas as nações. Combina satisfazer com a minha salvação e desejar que o resto, ainda diz que é resto. Tem coragem de dizer assim, ó, o resto vai para o inferno, o resto é palha para o fogo, o resto está perdido, mas eu estou salvo. Misericórdia tenha o Senhor de mim, misericórdia tenha o Senhor de nós, que nunca venhamos a nos sossegar e a cair em tal contradição, porque isso nunca foi um espírito evangelístico ou profético, ou espírito de Deus. Desde a graça, não foi. E já foi profetizado aqui por um profeta da lei. Toda a lei profetizou a graça que viria, e todos eles desejaram ver. Agora que nós estamos aqui, batemos no peito, sossegados, sem nos mover, achando que estamos salvos. Você quer ver a ação do Espírito de Deus? Para você saber que se você está num lugar onde diz, fique sossegado, você está salvo, você não precisa fazer nada. Você já está salvo, Jesus Cristo já te salvou. A grande comissão não é essa. Não é. E você quer ver, se você está num lugar assim, atente-se para a palavra de Deus, porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele é conforme Salmo 121:4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus está sempre vigilante, procurando quem ele possa salvar. Se o Deus que você serve é vigilante todo o tempo, quem diria você e eu?
E Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus está em ação para resgatar os perdidos. E o mundo está cheio de perdido? Sim. Dá para salvar? Dá. Depende de você. Depende de você. Eu quero deixar isso aqui, ó. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O tempo todo ele está pela terra, levando o seu conhecimento através da palavra, através do evangelismo. Por que você está sossegado? Eu quero finalizar com isso aqui. Qual é o teu ministério sendo um discípulo? Leia a Bíblia para você descobrir como que Deus opera. Talvez você está pensando assim, não é tudo isso não. Não é assim não. Eu quero deixar aqui para você esta escritura de Atos capítulo 10. O anjo que apareceu a Cornélio enquanto ele orava em Atos capítulo 10, não foi permitido para ele mencionar o nome de Jesus ou lhe falar a respeito da salvação. Olha que coisa interessante, não é? Um anjo vem do céu, aparece para Cornélio. Por que ele não evangelizou Cornélio, né? Falou para ele de Jesus Cristo. Sabe o que ele falou? Aquele grande santo privilégio foi e ainda é reservado para os homens, pessoas como eu e você. Tudo que ao anjo foi permitido falar era, lá em Atos capítulo 10, agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Leia todo o capítulo aí, para Deus reviver esta palavra no teu coração, acender esta brasa. Este poderoso serafim dos confins do céu tinha que se prostrar diante do grandioso privilégio de Pedro. Anunciar o evangelho, falar da salvação, está condicionado a mim e a você. Lá no tempo dos apóstolos, quem que Deus usou? Os apóstolos, está nos registros. E depois da morte dos apóstolos, quem que ele continuou usando? Outras pessoas que não estão registrados como ficaram aqui dos apóstolos, mas que também fizeram parte da história para salvar almas. Hoje, no nosso tempo, quem é que vai? Quem que vai trabalhar na ceifa? Quem vai pregar o evangelho? Não é você? Porque um anjo não vai ser. Deus se agrada de chamar e enviar pessoas como você e eu. Tem sempre sido dessa maneira. Deus usou 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, para escreverem a história do evangelho de Jesus Cristo. Tal padrão está ligado por toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, quando 4 homens carregavam a arca sobre os ombros. Lembra disso? Depois passa para o Novo Testamento, 4 evangelhos carregam a arca da salvação. Tem que ter alguém carregando a palavra de Deus. Aqueles que carregam o evangelho muda de geração em geração, mas o evangelho permanece o mesmo para sempre. E vai continuar mudando. Se tiver mais 100 anos para frente, eu vou estar aqui, o pastor Júnior vai estar aqui. Não, quem vai estar? Teus filhos, teus netos, nossos netos. E nós devemos instruí-los a levar e carregar a arca. É o mesmo processo. Onde aquela arca ia nos ombros daqueles homens, ali ia Deus, ali ia salvação, ali ia livramento. Se era uma batalha, o que estivesse acontecendo, e a arca estivesse ali com eles, eles tinham a certeza do livramento. E cadê a arca hoje? Os cientistas cavam todo o Oriente, atrás desta arca. Foi convertido para o evangelho.
A arca hoje é a palavra do Senhor, e você pode carregar ela em teu coração e em teus ombros, e através dos 4 evangelhos, e onde o evangelho entra, onde a pregação entra, entra a cura, entra a libertação, entra o perdão dos pecados. Não há inimigo que se pare diante da palavra de Deus, nem o espírito do inferno, de enfermidade, de prisão pode parar diante desta palavra. Você tem carregado esse evangelho? Tem você carregado ele? Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. Agora você está aqui, eu e você, no nosso tempo, e o Senhor Deus te diz: ei, é a sua vez. É a sua vez de salvar almas, é a minha vez, e Deus está confiando. Se você está aí ouvindo com a Bíblia na mão, Deus confiou a você o evangelho, assim como Ele confiou aos apóstolos. Ele confiou a eles os 4 evangelhos, hoje Ele confia em você, para que você possa fazer esta mesma obra. Deus tem chamado você e eu. O evangelho precisa ser levado até os confins da terra, porque Ele disse: pode demorar, mas vai acontecer. Está lá em Abacuque. A glória do Senhor vai encher sim toda a terra, que seja no meu tempo. Já pensou você? Um dia destes você vê o Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens e aniquilando todo o mal que existir? A aniquilação, o homem só pensa em morte. Por que ele não pensa em conversão? Uma vez você foi um iníquo, eu fui um iníquo, um pecador. O Senhor me exterminou? Não, mas Ele aniquilou o mal que havia em mim. Ele aniquilou o pecado que havia em mim, e Ele vai, através de sua glória, Ele disse: aniquilar todo o mal, todo espírito imundo. Ele vai, lá em Apocalipse você vê isso, que Satanás foi derrotado, aprisionado, o mal foi vencido. Satanás não vai perder a batalha no Apocalipse, ele perdeu lá na cruz. Agora é só uma questão de tempo, para que a glória do Senhor encha toda a terra. E eu peço que Ele encha teu coração nessa noite, encha tua casa, te cura, venha fazer parte disto, Ele te convida. Mergulhe nesta inundação do evangelho hoje no seu dia, porque o seu dia, eu não sei quanto vai durar. Eu não sei quanto vai durar o meu dia. Eu sei que ele é hoje e agora, por isso proclame o evangelho da salvação, onde você estiver, em todo tempo, incessantemente. Faça você parte desta profecia, de que você ajudou a encher a terra do conhecimento e da glória de Deus. Isso é bom demais. Saber, já pensou aí? Ei, você está pensando só no fim? Sim, é o fim do mal, é o fim do pecado, mas a terra será cheia de toda a glória de Deus. Carrega isso hoje, amanhã, todo o tempo, para que você e eu nunca sejamos encontrados desanimados, prostrados à beira do caminho, quanto à pregação, quanto ao servir. Quando a crença em Deus tem sido jogado por terra, a crença em Jesus Cristo, no Filho de Deus, tem sido jogado por terra. Qual é melhor? Faça essa pergunta para você. Você morrer e chegar como um ateu e chegar do outro lado e encontrar Deus? Qual é melhor? E se você morrer e chegar lá do outro lado, eu fui um ateu, agora eu tenho que encontrar Deus. O que você perde por crer em Deus? O que eu perco por crer em Deus e professá-lo nesta vida? Nada. E se eu morrer e Ele não existir, o que eu perdi? Se esta palavra, ou se esta crença, esse credo, diz para você servir a Deus todo o tempo, fazer o bem, resgatar aquele que está em pecado, apontar o caminho, apontar salvação, livramento, orar, interceder, sofrer junto com seu irmão, que mal há nisso? Mas se você perecer sem Deus, depois dele ter enviado o seu evangelho, sua palavra, e você ter que enfrentá-lo, você perdeu toda a vida e toda a eternidade. E o evangelho não veio para fazer isso contigo.
Jesus Cristo não veio para que você viva nesse engano. Ele veio para abrir os nossos olhos, para que nós possamos dedicar nossas vidas, dedicação, oração e serviço. O que eles fizeram? O que Abacuque fez? O que os apóstolos fizeram? Mateus, Marcos, Lucas e João e todos eles deram suas vidas pela causa, para cumprir esta promessa aqui, ó. Eles começaram, e agora você pode também no seu tempo fazer isso. Fazer o quê? Encher um pedacinho da terra com a glória do Senhor. Seu coração, sua casa, sua rua, sua cidade. E assim chegará o momento em que toda a terra estará cheia da glória do Senhor. E você veio para orar? Vem para orar, tem o seu pedido aí. Vários irmãos enviaram seus pedidos através da internet. Que nesta noite o Senhor possa te tocar, tenha te tocado. Nós pregamos aqui, mas quem convence o homem é Deus. É o Espírito Santo que vai reavivar cada palavra desta, cada escritura, e você vai lá e vai ler novamente, e ele vai te convencer de caminhar um pouco mais, de dar um passo de fé, de levantar daí desse leito onde você está de enfermidade, de sair desta dor insuportável que você tem passado, e falar assim: Senhor, me cura, me liberta hoje, para que eu seja como um dos apóstolos, para que eu seja um verdadeiro evangelista, um verdadeiro soldado de Cristo, que vai pelejar para que esta glória chegue em mais algum lugar. Começa, Senhor, pelo meu coração, que esta glória comece, Senhor, a encher o meu coração, assim como as águas cobrem todo o mar. Cubra a minha vida, Senhor, deste poder tão grande. E nós oramos, ó Pai, por estes irmãos, juntos aqui nós oramos, intercedemos, unimos a nossa fé, pelo irmão Adair de Bela Vista, por Lourdes Dumont, que está com depressão, irmão Divino Donizete de Inhumas também, pediu oração, Elídia Vicchietti e família, também o irmão Iris Fernando e toda a família, irmã Doracina, irmã Juliana, nós continuamos orando, a Aninha, neta da irmã Bernadette, filha da Eunice ali de Cuiabá, e muitos outros. Se você colocou aí no chat também o seu nome, pedindo oração, que a glória do Senhor neste momento, que a glória do Senhor possa inundar o lugar onde você está, e se você possa sentir a presença dele se movendo. Nós lembramos também da família do irmão Lucas Michelino, a mãe e o pai, que o Senhor possa operar grandemente, Senhor, nesta família, de tal forma que eles possam ser testemunhos da glória do Senhor, que eles possam, através deste processo que o Senhor está fazendo nesta família, ainda acender mais a chama nos seus corações para servir a Ti. E assim cada um destes irmãos que está conectado aqui através da internet, Senhor, mova na vida deles através da Tua palavra, não pelo meu falar, não pelo meu gritar, não, Senhor Deus, por um costume de ouvir pregação, mas porque o Senhor vai entrar nesses corações e mudar os pensamentos, abrir a mente e o entendimento para saber quão glorioso é o plano de Deus para você, quão glorioso é o plano de Deus para mim. E por isso nesta hora você ore aí onde você está, levante a sua voz em oração. Você tem alguém para colocar diante do Senhor? Você tem algum lugar onde você precisa levar a glória do Senhor? Comece orando por este lugar, para que você possa chegar lá também fisicamente, e convencer as pessoas a adorar a Deus. Ó Pai bendito, nós te agradecemos.